Eu vou rapidamente tentar condensar uma apresentação da Secretaria de Infraestrutura, vez que é uma infraestrutura, é uma secretaria que tem um número muito forte de investimentos. Quando o secretário Murilo coloca que tem 9 bilhões já contratados do governo de Santa Catarina, 4 bi é na Secretaria de Infraestrutura. Para você ter uma ideia, o ministro Maurício Quintela esteve no começo do mês, agora de janeiro, na cidade de Itajaí, e o investimento programado orçamentário do Ministério de Transportes para o DENIT de todas as BRs brasileiras é de 1,8 bi. Nós vamos executar na Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, neste ano, 1,3 bi aproximado. Isso mostra uma evolução muito forte de obras. E eu vou começar a relacionar as obras concluídas, já foram concluídas e inauguradas. Nós temos 68 obras em andamento, obras que estão em execução. Nós temos um processo licitatório, que ontem foi aberto as propostas, que é do ramal do acesso ao Farol de Santa Marta. A primeira licitação de infraestrutura no Brasil foi em Santa Catarina, no dia 2 já havia sido lançada, ou seja, o Estado é uma vanguarda na área de infraestrutura, lançando a primeira licitação de 2017, e por consequência disso, também pelos estados vizinhos estarem com problema, tem mais competitividade, ou seja, empresas de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que não têm obras da sua região, estão também vindo para cá de uma forma muito intensa. Isso é bom por um lado, mais ruim para o outro. Nós temos 17 ainda a contratar, 7 a iniciar. Aqui é a ponte Ercílio Luz, mas eu vou deixar para que o secretário, o presidente Vanderlei Agostini, faça, obviamente, a apresentação. Aqui nós temos uma obra, e eu coloco obras importantes, significativas, só para você ter uma ideia desta obra, que nós temos um prazo razoável de conclusão, mas são obras expressivas, na ordem de 150 milhões de reais. Ou seja, esse é um contorno super importante e expressivo para aquela região, a região que detém 30% do PIB de Santa Catarina, então é uma obra significativa. Eu poderia também falar desta outra obra, você olha o valor, de 225 milhões de reais em andamento, prazo de conclusão em 2018, setembro de 2018, mas é uma obra de 225 milhões da CAF do Banco do Brasil, no Planalto Norte, significativa e importante para aquela região. Aqui tem uma obra aqui na frente, Altacílio Costa, que vai ser em pavimento de concreto, em virtude da alta traficabilidade de caminhões pesados, uma obra que foi lançada o ano passado, no final do ano, também está em andamento, você viu a colocação. Outra obra importante e significativa, no Planalto Serrano, que liga Lages Painel, São Joaquim, uma obra da Escola de Produção de Maçã, de pera, mas também uma obra que tem um trade turístico muito forte. Nós temos também, não a ligação ao acesso ao aeroporto Ercílio Luz, mas sim o acesso sul da ilha, tão comentada e tão falada, propalada, super importante, com enormes congestionamentos. Nós vamos avançando muito, BNDES, Banco do Brasil. Eu estou colocando, na verdade, eu poderia colocar quase que os 68 contratos, mas estou priorizando os de maior valor e vou tentar, obviamente, fazer algumas colocações no tempo oportuno. Outra obra que nós temos para 2017, 173 milhões de reais, do Banco do Brasil, uma restauração super importante para aquela região, um vetor de desenvolvimento econômico expressivo. Nós temos a implementação da via rápida, e eu vou procurar, na verdade, aqui, doutor Eduardo, com autorização do governador Raimundo Colombo, mas eu vou procurar tentar explicar de que forma eu gostaria de trabalhar em conjunto, não só com o DEINFRA, mas também com os secretários setoriais e os secretários regionais. Essa obra começou em 2013. Ela é uma obra que vai propiciar a ligação entre Criciúma e BR-101 em 9 minutos, num corredor de via rápida, a 110 km por hora, sem qualquer tipo de intervenção, uma equipe com intermodais de alças, sem nenhuma obstrução. E essa obra, eu fui no dia de governo, secretário César, nesse dia de governo colocado, eu caí, a minha primeira ação foi na cidade de Criciúma. E eu coloquei toda a imprensa num ônibus, e colocamos também os secretários, enfim, o João Fábio estava comigo, e nós começamos a vistoriar a obra. E aí nós começamos a vistoriar a obra, e aí, quando fomos começar o primeiro trecho, estava lá os dois consorciados, Ivaí, CETEP, mais a consultora ProSul, e obviamente, primeiro detalhe, tinha uma rede de fiação da Celesc que há algum tempo não havia sido retirada. Prontamente, o Clércio foi comunicado e fez o aviso para o governador acerca dessa reparação da transferência da Celesc. Um pouco mais à frente, nós andamos
e a empresa CETEP fez um relato que os adutores da Casan não haviam sido retirados. Nós prontamente falamos com a Casan e foi efetivado. E aí nós começamos a andar na rodovia pavimentada, uma coisa linda. Daqui a pouco vem vindo, para a pavimentação, e tem duas casas, duas residências. A obra quase que pronta, pavimentada, duas residências sobre a pista. E a residência é do locutor e jornalista Mário Lima. Ele vem desde 2013 dando porrada. Todo dia na rádio dando porrada. E aí eu tive a ideia, liguei para ele na frente da imprensa e digo: Mário, o que está acontecendo? Não, está judicializado o processo, mas o Estado não te pagou. Não, tem 580 mil depositados na conta. E o que tu precisa, Mário? Eu preciso do alvará judicial. Eu autorizo no mesmo dia. É só isso, Mário? É só isso. Fato, liguei para a juíza, Alice Trapazon, conversei com a Júlia, contadora, o alvará foi liberado e o DEINFRA pôde avançar na obra, tirando, obviamente, um grande peso nosso, não só da comunicação, mas também, obviamente, de desgaste da obra. Lá no fundo, fomos andando, chegou lá no fundo, a obra parou. Interseção da BR-101, eu olhei, o que aconteceu? Tudo parado, senão a comunidade não deixa tocar a obra. Mas como? Beneficiados, 100 milhões de reais. Não, o Poço 8 foi ilhado. A igreja do outro lado tem a BR-101. Eles querem passagens de nível para que, na verdade, eles autorizem o DEINFRA a executar a obra. Ele não pode. O prefeito tem que intervir aí. O prefeito tem que ajudar, fazer uma medida compensatória. Enfim, chamamos o Murial, foi autorizado. Ou seja, esta obra que estava com previsão, no documentação, de julho de 2017, se continuasse assim, ia ser inaugurada lá para julho de 2018. A partir dessa desburocratização, a partir de uma ação como secretário, tem gestor e tem secretário, que possa auxiliar nesse sentido, o compromisso do consórcio de Ivaí CETEP é entregar no dia 1º de janeiro de 2018 esta obra, a Via Rápida, para a cidade de Criciúma. E aí eu usei esse exemplo, governador, porque é um exemplo que eu gostaria, na verdade, de utilizar nas outras regionais, para que nós possamos, em conjunto, com o secretário regional, com o DEINFRA, que nos avise, que nos auxilie para que nós possamos desburocratizar muitas das coisas que às vezes já estão quitadas pelo governo, estão resolvidas, mas demora muito nesse processo. E aí, por isso que eu pediria que esse exemplo fosse, não é diferente do contorno do Tubarão. O doutor Eduardo tem se envolvido de uma forma muito intensa no Tribunal de Justiça para as apropriações, falando com o desembargador, e fui até o fórum também na semana passada para falar sobre Evandro Freta Moreira, e assim sucessivamente. E aqui, governador, já que eu trato também de portos e aeroportos, aqui eu trouxe um exemplo à tona de uma situação muito importante. O Porto de Itajaí teve um projeto em andamento junto com o governo federal, e nós ficamos de aplicar 110 milhões de reais de BNDES e o governo federal 220 milhões. O governo federal não aplicou nada e nós estamos aplicando os 110 milhões. Sabe o que acontece, governador? O que acontece? Nós aqui eram cheios de mortes, perfeito, foram todos já retirados. O farol agora aqui, que tinha outro molde aqui, está sendo retirado. Aqui está o canteiro de obras, perfeito. Aqui vai ser a bacia de evolução, perfeito, onde o navio vai poder entrar aqui e fazer a volta para ter 2 navios. Mas o que acontece? Com a abertura dos moldes aqui, sendo 220 para fazer a contenção, daqui a pouco vem uma maré alta, leva toda a colônia de pescadores, pode ter um desastre. Então essa é a preocupação que nós temos na execução dessa obra, e o governo federal, através da bancada federal, ficou de colocar 220 milhões de reais para que nós possamos fazer uma beiradinha do molde. Mas nós estamos cumprindo com o compromisso, porque 30% do PIB de Santa Catarina vem dali. Nós temos não só o porto de Itajaí, que está numa situação difícil, pelo berço 3 e o 4, mas também nós temos, obviamente, uma situação de outros portos, a indústria náutica está toda sediada naquele processo. Aí eu vou falar mais de outras obras, enfim. Poderia falar do acesso do Blumenau, uma obra importante, a Baía de Itaipava, que passa por cima do BR-470. Poderia falar do trevo de Tuiuti, super importante, do acesso ao aeroporto de Joinville, mas um novo eixo de desenvolvimento, sistema binário, saindo e vindo uma duplicada. Poderia falar também aqui do contorno de Ceará, super importante. Eu poderia falar do contorno de Xanxerê, outra obra que nós estamos para inaugurar, não fica assim conclusa, tem um problema no trevo, na interseção, que nós vamos resolver agora com o DEINFRA, a espaço de tempo. Tem o terminal Rita Maria, quem vai falar é o FUF, mas eu entrei numa missão, governador, que é juntar, na verdade, junto com o DEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, os técnicos, e nós vamos passar para os regionais.
a nossa previsão de inauguração de obras no primeiro semestre. Isso é muito importante que nós tenhamos isso como pauta específica da nossa secretaria. Colocar isso como missão e meta e nós, obviamente, adentrarmos a um plano estratégico de inauguração, promovendo aí. Porque o que tem acontecido, governador, e aqui eu vou falar, apesar de ter o 4B, o Pavan, nosso colega falou em relação ao que ele falou da audiência. Eu tenho 72 pedidos de audiência de prefeito, 9 deputados e de 16 regionais. E eu fui tomar o exemplo de atender 2 deputados, colegas meus, um entrou com 6 prefeitos, outro entrou com 5 prefeitos. Dos ofícios entregues, tem 490 milhões de solicitação, só em 2 audiências. E aí, o que nós temos que fazer é o seguinte: às vezes nós estamos já querendo fazer interseção entre municípios, estamos esquecendo de potencializar, de propagar, de falar, de vistoriar, de ir em cima de obra, de dar entrevistas, de promover o governo, de potencializar as obras. E é nesse viés, governador, que eu assumi essa secretaria, para poder, em conjunto com o Vanderlei Agostini, para poder, em conjunto com o Fúvio, para que nós possamos potencializar o que tem de execução. São muitas obras expressivas, significativas, que dão um norte de um novo tempo na infraestrutura de Santa Catarina. Eu poderia falar muito mais, poderia falar sobre o Porto de Ibituba, que está fazendo uma obra significativa e importante, só que nós temos que pensar já também como vai ficar a Rocinha descendo a 285, que metade do movimento dos grãos, que é um terminal brasileiro, vai passar por ali, como é que vai ficar o anel de contorno viário de Turvo, Timbé e até a BR-101, enfim, isso nós vamos fazer ao longo do tempo, no planejamento estratégico nós vamos montar, mas principalmente também nas execuções do PID 7, que já está em projetos mais de 25 milhões. Esse é um governo realizador, é um governo coerente, é um governo correto, é um governo que eu tenho orgulho de participar. Por isso eu gostaria de agradecer ao governador, agradecer ao vice-governador, que é um padrinho político meu, que sempre me ajuda em todas as horas, e dizer que essa missão eu me sinto dia e noite, governador, preparado para trabalhar, preparado para ajudar, mas com a ajuda de todos, integrando os secretários regionais num processo conjunto, porque eu já fui secretário regional. E secretário regional sem função não é secretário regional. Secretário regional, ele é o melhor elemento que esse governo tem de propagação das ações do governo do Estado de Santa Catarina. Obrigado, passo a palavra agora para a